Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa semana, bom mês, feliz ano com a sua reforma íntima. Feliz ano com a nossa reforma íntima. Nós estamos mais do que necessitados de empreender em nós a reforma íntima, a reforma moral. E é por isso que estamos aqui no nosso núcleo de estudos espíritas e jurídicos Gesiel, desde 1968, estudando as matérias enviadas por Deus para a corrigenda do planeta, para o endireitamento de todos nós, para a reforma íntima de todos nós. Tudo que Ele envia, tudo que Ele nos oferece é realmente a reforma para atingirmos pelos nossos esforços a perfeição. Ser perfeito quer dizer ter educação, tomar conta do seu corpo e da sua alma com responsabilidade de acordo com as leis, praticar todos os pensamentos e praticar todas as ações de acordo com as leis morais, as leis civis, as leis éticas. Todas são de Deus, porque Ele comanda tudo. E nós somos seus filhos. E Ele permite que reencarnemos aqui na Terra, na escola terrena, quantas vezes necessárias forem, para o aluno reprovado se reformar, se corrigir, entrar na linha de só praticar os atos permitidos pelas leis. Meus senhores, minhas senhoras, meus amigos, minhas amigas, meus jovens, que alegria estar aqui. Não está fácil olhar e observar as coisas que o mundo está passando. O nosso Brasil acabou de sair mais uma pesquisa, todo ano sai. Nós somos os primeiros no mundo a matar por revólver e faca. Matamos agora 43 mil pessoas por revólver e faca. Porque muitos de nós acham que a arma verdadeira é o revólver e a faca. É a intolerância, é ser metido a forte, quando a verdadeira arma é o estudo das leis de Deus e a nossa reforma de acordo com essas leis. Essa é a arma da verdade. Essa é a arma da moralidade. É por isso que Ele permite que fiquemos aqui um período para aproveitarmos o tempo do estudo e da reforma. Para a nossa reflexão de hoje, eu vou escolher da coletânea de 16 livros, que todos devem ser lidos na sequência. Quem leu um livro só não entendeu nada. Tem que saber estudar, tem que ler todos os livros na sequência, de 1 a 4 horas por dia. Esse é o primeiro dos 16. E que eu vou pegar aqui três textos para a nossa reflexão, para fomentar o estudo e a reforma íntima. Aqui não é palestra nem de palestrantes. Aqui nosso escritório, nosso centro espírita é seríssimo. Todo dia, de 1 a 4 horas, estamos estudando
como alunos, como aprendizes, procurando entender a responsabilidade gravíssima de sermos filhos de Deus, cumpridores dos deveres, para atingirmos a perfeição. Jesus e coragem. A coragem de Jesus, a coragem de Jesus. A sua foi uma vida de constantes desafios. Tudo que ele veio fazer são ensinamentos para nós. Em luta contínua em favor do bem, jamais deixou de agir corretamente, com desassombro. A mensagem de que se tornara portador, objetivando libertar as consciências humanas para a verdade, dele fez o paladino da coragem. Dele fez o paladino da coragem. Nunca anuiu com o crime disfarçado de legalidade. Nunca anuiu com o crime disfarçado de criminalidade. Preste atenção, meus senhores, minhas senhoras, para nós não seguirmos na política determinados criminosos disfarçados de reformadores, de legalidade. Prestem atenção também na religião. Com a arrogância mascarada de humildade, com a injustiça apoiada pelos poderosos, com a hipocrisia travestida de honestidade, com a discriminação de qualquer natureza, sob justificativas sociais, econômicas, raciais ou religiosas, nunca anuiu com o crime disfarçado dessas matérias. Elegeu um samaritano como exemplo de solidariedade, em detrimento de um sacerdote, e eu diria, de vários palestrantes presunçosos de um levita astuto, que desfrutavam de algum prestígio na comunidade dominadora, embora aquele fosse detestado e desconsiderado. Apoiou a mulher que se tornara objeto de prazeres e era acusada publicamente de haver induzido o homem ao pecado, ao crime, com naturalidade e ternura, escolhendo uma equivocada de conduta pública irregular para torná-la mensageira da boa nova da sua ressurreição. Preste atenção, isso tudo são assuntos que nós temos que estudar muito. Não pode, agora, no direito, na sociedade, na engenharia, na medicina, na religião, a gente falar qualquer coisa e deixar para lá. Tem que estudar profundamente para saber as raízes pedagógicas do que o autor quer para nós. Deus e os seus professores enviados para nós, principalmente Jesus Cristo. Fez-se a voz dos humildes e esquecidos, e sem direitos nem apoio, a fim de que os seus justos reclamos se fizessem ouvidos. Em momento algum receou perder a vida, pois que para isso viera. Não negociou favores ou submeteu-se às conveniências humanas. Humilde, não se fez subserviente. Afável, não se tornou piegas. Amigo, não se qualificou subalterno. Sempre estoico, mantinha a linguagem e a condutas próprias para cada ocasião, pessoa e circunstância,
sem afastar-se do roteiro que estabelecera. Viveu e agiu com firmeza, fora de subterfúgios, mantendo um só comportamento, o de fidelidade a Deus. Mantendo um só comportamento, o de fidelidade a Deus. Por isso é que nós precisamos estudar Deus. Deus está representado pedagogicamente nos mandamentos recebidos por Moisés, nos evangelhos, nos 4 evangelhos deixados por Jesus, nas cartas de Paulo e Pedro, em Atos dos Apóstolos e no Consolador prometido que veio 1857 anos depois, completar o cristianismo, para explicar como tudo funciona e nós nos enquadrarmos em suas determinações, para podermos caminhar direitinho para a perfeição. É isso que nós temos que fazer, esse é o papel de um religioso sério, seja de qualquer religião. É parar de querer aparecer, é parar de querer ser o sabichão, e sim fomentar o estudo dos livros seguros, para que nós saibamos nos reformar, das leis que estão em vigor, E aí nos fala a nossa querida benfeitora, professora maravilhosa, Joana de Ângeles. Apoia-te nele, sob tribulação ou fora dela, busca-o. Busca-o. Em qualquer momento. Você tem que ler isso aqui na sequência todo dia, no mínimo de 1 a 4 horas. Na sequência, e tem que reler 6, 7 vezes numa encarnação. Senão você não tem moral pedagógica para ficar falando e usando o WhatsApp e usando o celular. Está uma vergonha o que está acontecendo com a comunicação através do celular no nosso querido Brasil. Uma vergonha. Estamos cada vez mais atrasados e mais longe da verdadeira religião. Em dúvida atroz ou perseguido, pensa em como ele agiria nessa situação e faze conforme te inspire a consciência reta. Consciência reta, só tem consciência reta quem estuda as leis verdadeiras, nos livros seguros, mas estuda como estudante. Em dúvida atroz ou perseguido, pensa como ele agiria nessa situação e faze conforme te inspire a consciência reta. Consciência reta é conhecer as leis, entender, assimilá-las pedagogicamente e praticá-las em sua vida antes de dar conselho aos outros. Praticar na sua vida antes de dar conselho aos outros. Reflexiona com tranquilidade em torno da coragem de Jesus e busca-lhe o exemplo. E vez a coragem dele não era de usar revólver, faca, bater em ninguém, de gritar com ninguém, de abandonar as pessoas, de esquecê-las, desprezá-las, como as pessoas da religião nossa estão fazendo. Não, ele fazia
o trabalho de um verdadeiro filho de Deus. Ele tinha coragem de chegar perto das pessoas que não gostavam dele para conversar, dialogar. Não para pegar pela orelha, nada disso. Tem famílias aí que estão brigadas, uns nos falam com os outros. Tem religiões que não se falam entre as pessoas da religião. A nossa é uma delas. Não se falam. E aí Joana nos diz, estuda e procure agir com a coragem pedagógica dele. Tem coragem de viver. Não se esconda nem escamoteis a tua situação sob desculpas e mentiras. Autoanalisa-te, banhado pela claridade dos ensinamentos dele. Autoanalisa-te, banhado pela claridade dos ensinamentos dele, Jesus Cristo. E rompe os grilhões que te jugulam ao medo, à insegurança, à instabilidade, ao sofrimento moral e físico. Enfrenta com naturalidade os teus limites e angústias, confiante sempre na vitória, não te evadindo dos deveres que te compete realizar. Em cada insucesso, diz ela, aprende como não repetir a façanha, sem depressão ou arrependimento. Errar, nós devemos conhecer melhor o erro e não repeti-lo. E continuar a caminhada com coragem pedagógica evangélica para acertar. Mas isso quem tem que fazer isso somos nós. Não adianta ficar querendo ter milagres. Somos nós, é o aluno que precisa deixar de ser reprovado. E ele só vai deixar se estudar e trouxer os ensinos para o seu uso interior, para a sua consciência, sua memória, o exercício do seu raciocínio, do seu livre-arbítrio. Respeita, assim, as conquistas de cada pessoa, considera-a e toma como estímulo para ti, a fim de que também alcances essas realizações superiores. Concede-te o direito de ser humano e o dever de cresceres sempre, sem que te detenhas num degrau ou patamar onde te encontras. Age sempre ajudado pelo otimismo. O medo é inimigo atroz que dizima vidas aos milhões. A coragem nasce nos valores morais. A coragem nasce nos valores morais. Esse evangelho é a base moral para o homem se reformar. Mas ninguém consegue fazer isso por milagre encostando assim, nem abrindo uma página uma vez por semana. Você tem que estudar todo dia na sequência, para você, com as suas capacidades inteligentes e faculdades, captar os ensinos e saber trazer esses ensinos para a sua vida, para que você mude de sintonia para o bem, mas pelos seus próprios esforços. A coragem nasce nos valores morais do homem
que elege a conduta correta para uma vida feliz. A coragem de viver deve ser treinada continuamente, vencendo as pequenas barreiras da timidez, dos receios de fracassos, dos complexos de inferioridade, das doenças reais ou imaginárias, fortalecendo o ânimo em cada triunfo e reconsiderando a ação em cada insucesso. Nós temos que observar muito a nossa vida. Coragem é conquista que difere muito da temeridade. O homem de coragem espera, confia e age no momento próprio, porque quem estuda sabe o momento próprio. Quem estuda fica ciente e consciente de como agir para não repetir os erros. Quem estuda adentra no caminho do respeito às leis de Deus e às leis do Estado democrático de direito que estão em vigor na nossa sociedade e que também são uma das mãos de Deus para que sejamos civilizados. Toma como exemplo para a tua vida a coragem de Jesus e segue tranquilo. Meus amigos, são importantes reflexões que nós fazemos para que a gente possa aproveitar a encarnação, para não ficar perdendo tempo, como nós estamos perdendo, tanto em reuniões de algumas religiões, sem nenhum fundamento das leis de Deus, só com sensacionalismo, alguns ramos da política, alguns profissionais. Nós precisamos ter coragem de mudar. Mas para isso a mudança começa entre nós, dentro de nós. Olha o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o maior tratado de reforma moral que existe sobre a Terra. Por que as pessoas não querem estudá-lo? De 1 a 4 horas por dia, todo dia, inclusive sábado e domingo. Por quê? Porque eles têm medo do conhecimento e gostam da ignorância. Gostam dos prazeres da ignorância, que são os prazeres da matéria, do consumismo, das bebidas, das drogas, da intolerância, da violência. As pessoas estão esquecendo que vão morrer todos. E a morte faz parte de um dos preceitos fundamentais da lei de Deus. Você deixa aquele corpo de carne que serviu para você durante um período como material de trabalho, instrumento de trabalho, mas o espírito continua com todas as suas bagagens erradas e certas. A vida continua. Ele vai prestar contas à sua consciência e à consciência cósmica de Deus. E vai ter que reencarnar para fazer a programação de tudo que deixou de fazer ou fez errado. Vinde a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Meu Deus, por que nós não estudamos Jesus? Olha que frase. Se nós estudarmos essa frase por uns 20 dias seguidos, lendo todo o capítulo, o livro, nós vamos ver como ele foi professor pedagógico, firme.
Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. Então ele mostra que as ferramentas de trabalho são a brandura, a ternura, a simplicidade, a humildade e jamais a violência. E encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Jugo é a submissão, é a obediência às leis de Deus. Fardo são os acertos que nós trazemos, os compromissos, para acertarmos e nos livrarmos desses erros, procurando ser agora criaturas corretas. Olha o que diz o capítulo 6. Jesus promete um outro Consolador, o Espírito de verdade. Está aqui a obra espírita. Ele falou isso em João, o evangelista. Jesus promete um outro Consolador, o Espírito de verdade, o Espírito de verdade, que veio concluir o cristianismo para que nós saibamos compreender como funciona toda a dinâmica das leis naturais, das leis de Deus. Jesus promete um outro Consolador, o Espírito de verdade que o mundo não conhece ainda, porque não está maduro para compreendê-lo, que o Pai enviará para ensinar todas as coisas. Todas as coisas. São 5 obras básicas que você tem que ler e saber na ponta da língua. E para fazer recordar aquilo que o Cristo disse. Se, pois, o Espírito de verdade deve vir mais tarde, ensinar todas as coisas, é que o Cristo não disse tudo. Se ele vem fazer recordar aquilo que o Cristo disse, é porque isso foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem no tempo marcado, cumprir a promessa do Cristo. O Espírito de verdade preside a sua instituição. Chama os homens à observância das leis. Vejam, chama os homens à observância das leis. Por isso que a partir de 1980 eu já pensava em fazer o centro espírita e jurídico, observância das leis. E ensina todas as coisas em fazendo compreender o que o Cristo não disse senão por parábolas. Que ouçam os que têm ouvido para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque fala sem figuras e sem alegorias. Ele ergue o véu deixado propositadamente sobre certos mistérios. Vem, enfim, trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos aqueles que sofrem, dando uma causa justa e um fio útil a todas as dores. O Espiritismo é a chave que vem explicar tudo, para que depois você possa ir, mesmo que devagar, fazendo a sua reforma, mudando os seus modos de pensar, seus hábitos, sua educação, traçando um projeto de caminhada para você. É aí que você vai começar a passar pela porta estreita da vida, muito bem falada por Jesus, a Maria de Magdala,
O mundo material ignorante nos chama para a porta larga. Todo mundo vai fazendo. Até na religião entrou a porta larga agora. Qualquer um fala, ninguém nem conhece a pessoa. Nunca ninguém sabe o comportamento moral da pessoa e deixa falar, vai falando. Nós vamos ver agora criaturas criando novos espiritismos, como se esse espiritismo estivesse sujeito a alguma mudança. A obra básica está atualizadíssima, está perfeita para os homens. E o próprio Allan Kardec disse, se a ciência nos mostrar alguma mudança, nós também mudamos. Agora tem gente criando facções, em vez de estudar de novo. Para aproveitar o tempo da encarnação. Queridos amigos, nós trouxemos essas reflexões aqui para incentivar, fomentar que todos nós tenhamos coragem de largar certas coisas, começar a passar pela porta estreita e abraçar as coisas corretas criadas por Deus. Muito bem lembradas por uma série enorme de criaturas enviadas por Deus. Mas dentre eles, o mais importante foi Jesus Cristo, e é Jesus Cristo. Ele está conosco todo dia. O Evangelho, principalmente, está sempre lá falando para nós. Me pega, me estuda de 1 a 4 horas por dia. Procure entender a minha mensagem. Procure entender os meus ensinos pedagógicos profundos. Procure compreender todos esses ensinos que incentivarão a você a criar aqui o reino do Senhor. E com o reino do Senhor aqui bem estruturado, você começa a implementar a sua reforma íntima, a sua reforma moral, e a sua luz começa a brilhar através dos ouvidos corretos, do olhar, do falar e das ações. Fora do estudo, você não saberá compreender o que é a caridade, tão bem falada por Paulo de Tarso, por Jesus Cristo, tão bem falada. As pessoas que não estudam falam assim, eu faço a caridade, eu pego cesta básica e dou para os outros. Isto é quase que uma obrigação, ainda mais se tiver dinheiro. A caridade verdadeira está em todas as virtudes ensinadas por Jesus. A coragem, como acabamos de ver, de estudar Jesus e segui-lo. Isso é caridade para com você e, obviamente, com as pessoas que estão ao seu lado. Quanto mais educado você fica, mais a sociedade recebe a sua caridade, o seu respeito. Quanto mais respeitador você se torna, mais caridoso você está. Quanto mais você estuda, mais você enobrece os seus sentimentos. Por isso, todos os nossos trabalhos estão no Instagram, no YouTube e no Facebook. E não é trabalho para enganar ninguém, nem para fazer palestra, nem para ser chamado para fazer palestra, não. É uma satisfação pedagógica de professor que só estuda em livros seguros
e procura passar só a segurança jurídica pedagógica para os seus amigos, seus irmãos. Que Jesus nos abençoe a todos, nos encorajando a estudar e a nos reformar. Muito obrigado pela atenção. Um fraternal abraço a todos os senhores e senhoras, aos jovens. Marcelo Paes Barreto, de Guarapari, cidade saúde do Espírito Santo e do Brasil. Muito obrigado pela atenção.